que a gente vai apresentar aqui os projetos. Aí, antes de qualquer coisa, né, Juliana já está a postos para gravar. Porém, aí eu preciso consultar, né, todos que aqui estão, se querem que isso seja gravado ou não, né? Porque tratam-se de projetos de pesquisa, né? E de repente a pessoa não quer que as suas ideias sejam assim compartilhadas, até porque são coisas que ainda estão, né? Ainda em processo, no caso mesmo de Simone, que vai falar um pouco sobre a pesquisa que ela está desenvolvendo. Então, eu gostaria de saber se vocês querem que se grave, ou então, se não querem, é o momento de dizer agora, para a gente poder organizar, tá? Meu Deus, hoje temos duas Andréas, uma Andréa que aparece e outra Andréa só na foto. Não consegui ativar o Olha, microfone, não estou conseguindo. você vai ter que fazer assim. O daí do seu notebook você tem que silenciar totalmente e usar só o do Classroom, o do seu celular, porque senão vai dar essa incompatibilidade, tá? Aí veja aí como é que você organiza essa parte. Aí acontece isso comigo também. Uma vez agora não, né? Meu computador, comprei esse mais novo, mas o outro, menino, quando eu ia participar das reuniões do IF ou aula, alguma coisa, não ouvia, eu querendo participar dos conselhos, querendo falar, e a Vana fazia, não está pegando não, tem o som não. Digo, ai. Aí tive que comprar outro computador, porque ele começou a perder os drives, né? E por mais que eu atualizasse, o dos últimos drives foi o do som. Aí foi a gota que faltava dentro do copo para encher. Aí eu digo, não consigo não. Como é que eu vou... Um instrumento de trabalho que é o computador, como é que eu vou trabalhar se ele não funciona, né? E aí você fica tendo que usar o computador, usar o celular. O computador, porque com a idade a gente já não vê mais o negócio. O povo está lá projetando alguma coisa, você no celular, sim, aí o computador você vê melhor, né, a tela. E o celular, porque o som não estava funcionando, né, essa luta. Mas pronto, então, acho que ela saiu para voltar, eu não sei. Hoje nós temos para apresentar. Sim, me digam o que é que vocês acham. Não gravamos hoje, né? O que é que vocês me dizem aí? Professora, por mim está tranquilo, eu acho que é até bom para o aluno, às vezes, quem faltar, quem não estava aí, rever, né? Assim, por mim, não tem problema. Sim, sim, sim. E os demais, o que dizem? Podem falar. De abrir aí. Por mim, tranquilo também, professora. Eu não consegui, não. Eu não, de verdade, eu apanho muito desse notebook, não sei. Não Mas a sei gente como está é que eu dizendo, vou Andréa. Tamo junto. Tamo junto. não sei como é que eu Vai, vou estou na maioria aí, estou na fazer. maioria. Vai me ajudar aí, eu acho. Muito bem. Veja só, hoje nós temos Raquel. Não, é isso não. Hoje nós temos Blancárdio, que ainda não chegou. César já está aí, Andréia. Já está aí, Alana. César já está ali. Alana está aí também. Francisco. Cadê Francisco? Francisco não chegou ainda. E Simone, né? Simone já está aí a postos. A Alana já está aí, ó. Então, pronto. Quem é que vai começar? A gente pode gravar, então, né? Todo mundo concorda, né? Que se grave. Eu posso A começar. Adriana já está na área. Nós vamos estar ouvindo vocês e vamos, depois da apresentação, né? Como é que vai ser a dinâmica aqui? Depois da apresentação, então, nós vamos tecer algumas considerações, né? Sobre a apresentação de vocês, né? Analisar justamente o que é que a gente vai analisar, a coerência entre a problemática apresentada, o objetivo, né, objetivo geral, como vocês vão fazer o trabalho, né, porque isso é um projeto, ok? E aí tem, a professora Simone já fez praticamente boa parte do trabalho e ela vai também apresentar o dela já numa esfera mais avançada. Então, pronto. André, você quer começar, André? Não? Professora, César? Alana? Ninguém quer? está me escutando, professora? Oi, fala. Está escutando? Tô.
Se quiser, eu posso começar. E se a senhora pudesse fazer as considerações quando eu terminasse, porque eu tenho um compromisso na igreja. Pois não, César. Oxente, Porque demais. apareceu de último esse compromisso, aí eu lembrei de você que Essa vida de músico. Olha, se vocês quiserem trabalhar extra, pode fazer, ser músico que dá certo. Coisa boa. César está dizendo, professor, não vou poder apresentar, não, porque eu estou no Garanhuns. Como é? O festival. Festival de Inverno em Garanhuns. Blancada é a Eu mesma professora. Eu digo, misericórdia, meu Deus. Eu estou fazendo especialização à distância que não pode ter falta. Eita. E a aula fica gravada durante 7 dias. Eu fui tocar terça-feira com fone no ouvido na aula, o celular aqui, eu tocando, e disse, depois amanhã eu assisto a aula aí. Para não levar a falta. Isso. Eu não sei como é que ele conseguiu, mas ele tentou. Mas é a vida do estudante, do trabalhador, né? É uma luta. Eu vou compartilhar minha tela aqui. O pessoal, antes de iniciar, né, eu queria só dar uma palavrinha, tá, Jô? Tá. É rapidinho para vocês, é para todos nós. Eu sei que como vocês trilharam junto com a professora Josiane, junto com Juliana, que está sempre aí aposta no grupo, e pensem que é o filhinho de vocês, né? Que vocês estão agora apresentando para a gente, tá? Então, se sintam à vontade, tranquilidade, tá? Que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Um abraço e boa sorte a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Todos me ouvem bem? Sim. Antes de compartilhar, né, a professora Adriana falou muito bem aí, eu quero agradecer assim, a equipe do curso, né, em nome da professora Josiane, que sempre tem essa peculiaridade e essa preocupação, né, da escrita, de ajudar sempre. Fiz outros cursos com ela no IE, foi o papa curso dela, abri um curso e estava lá, quando eu era aluno da graduação, e assim, tenho um carinho enorme pela senhora professora, e a professora Adriana também, que trilhou esse caminho aí. Juliana é muito ligeira, você manda mensagem, não dá um minuto, ela já responde de volta já. Mas, assim, agradecer, né, a todo o empenho, as correções, e tudo que foi dito aqui, pode ter certeza que eu e os outros que estão fazendo o curso vamos levar para a vida, né? Todo esse ensinamento, essa troca, e isso é muito valioso, né? Se muitas outras pessoas que vão fazer pós-graduações e, enfim, outras coisas pudessem participar desse encontro, não sabe que estão perdendo quem não está participando, né? Só a gente que tem essa riqueza de tá aqui. E eu vou compartilhar aqui meu projeto, que, na verdade, ele... Deixa eu abrir aqui. Isso. Todos estão vendo? Sim, César. Tô de bola. Então, deixa... Quando eu passo, dá para ver? Sim. Tudo bem. Pronto. Deixa eu voltar aqui, que eu... Sem querer, eu descobri um negócio aqui de ver vocês também. Sem querer, mas ainda bem que eu fico olhando para vocês também. Esse meu projeto, ele foi... Eu vou ser bem breve também, para dar espaço às outras pessoas. Ele foi o meu projeto do que eu tentei o mestrado ano passado na UFPE, em Recife. Então, ele é uma versão melhorada do que a professora Josiane deu uma pincelada nele, né? E eu vou apresentar para vocês. O título do meu projeto é O Impacto da FMV na Cena Musical Pernambucana, os desafios da profissionalização de músicos. A FMV é a Fundação Mozart Vieira. É uma orquestra de música aqui do Agreste de Pernambuco. Na minha introdução, eu tenho as bandas de música no Agreste Pernambucano, né, que aqui no Agreste Pernambucano é um grande celeiro de banda de música. Então, a maioria dos músicos aqui, eles começam a sua carreira musical em uma banda de música ou uma banda marcial. Então, é muito peculiar você pegar um aluno de música, de sopro ou de percussão, e ele vindo de uma banda marcial. Então, isso é uma escola da gente aqui no Agreste. Nossa primeira escola, ela se torna a banda de música. E
A música ela tem um papel muito importante na vida das crianças, dos jovens e dos adolescentes, né? Porque ela desperta muitas coisas. Ela trabalha com um projeto social também, né? Tanto na vida das crianças como dos jovens e dos adultos também, porque faz você ter responsabilidade, você ter horários, você tocar com uma roupa padrão, você ter seu instrumento, você estudar para fazer parte de uma apresentação. Então, tudo isso você começa de pequeno e essas coisas vão lhe acompanhando durante a sua vida, né? E essa motivação para eu realizar esse projeto veio do meu TCC, que eu investiguei nessa mesma orquestra como era o ensino de música a crianças, como eles musicalizavam as crianças quando chegam na orquestra, porque eles chegam bem pequenininhos, 5, 6, 7, 8 anos, e eles ficam até maior de idade. Inclusive, tem professores de universidades que passaram por essa orquestra. Então, foi um dos motivos. Eu me perguntei, o que é que um músico do Agreste vai para uma banda tocar e é muito oba-oba? E o que é que ele faz depois que ele aprende música, que ele começa a ler partitura, que ele começa a ser remunerado antes de ser adulto? O que é que ele vai fazer depois? Para onde é que ele vai? Como ele vai? Então, me surgiu essa inquietação, né? Essas motivações e como a orquestra motiva eles a ser um músico pós-orquestra, quando eles ficam de maior, vão fazer a universidade, vão para as bandas militares, que é uma das coisas que a orquestra leva. Para o objetivo geral, eu tenho que compreender como a Fundação Moza Vieira impacta na formação e profissionalização de músicos e musicistas que se inserem na cena musical pernambucana e a importância das experiências em suas vidas. Para eu alcançar esse objetivo, só um momento, eu destrinchei em objetivos específicos que ficou descrever a contribuição da FMV no processo de profissionalização dos músicos e musicistas, identificar os elementos constitutivos do processo na escolha pela carreira musical profissional e de músicos e musicistas da Fundação Moza Vieira, traçar e analisar as trajetórias profissionais de músicos e musicistas oriundos da orquestra, evidenciando os processos de rupturas e transições vivenciados. A problematização desse meu projeto é o papel da orquestra de música na vida dos professores. Como eu falei, que a escola dos músicos do Agreste, e que só também da capital, é a banda de música, as orquestras. O primeiro contato do professor de música, o professor, antes dele ser professor formado, licenciado, o primeiro contato dele é se ensinando na banda. Porque quando você vai ficando mais velho na banda, você vai ensinando a quem vai entrando. Então, a docência ela já vem junto com a sua carreira musical. E o ensino de música ele é muito recorrente aqui no Agreste Pernambucano, como eu falei logo no início, né? Que muito... acho que 80%, 90% dos músicos, eles vêm dessas bandas, eles vêm desse ensino de banda. E a gente, se eu não me engano, tem escrito no projeto, são 187 bandas de música que a gente tem aqui no Agreste. E as cenas musicais, ela é um contexto social, cultural, geográfico. A cena musical da orquestra Moza Vieira no Agreste Pernambucano, né? A gente vai investigar esse grupo social. Podemos dizer também que é essa geografia, né, do Agreste, ali entre São Caetano e a capital pernambucana, que se não me engano, dá 150 quilômetros de Recife a São Caetano. Para a metodologia, eu estudei o estudo de caso, né, investigar a orquestra, uma pesquisa qualitativa, observação de campo, que eu vou dividir em vídeos, em entrevistas com áudios, fotografias, vou apreciar apresentações, apresentar aulas, apreciar ensaios, apresentações, conversar com músicos, vou tentar tocar com eles também, para eu sentir como é aquele calor de tocar, se é o mesmo calor do ensaio. E a análise de dados, ela vai ser de acordo com as minhas entrevistas, com as minhas fotografias, com todos os registros que eu consegui capturar durante o percurso. E
como eu já falei, minhas considerações finais, ela ficou lá no começo, foram considerações iniciais. Obrigado, e eu acho que eu ultrapassei o tempo. Ok, Adriana. Parecia que já estava apresentando, não foi? Na banda oficial. Oi? Domínio. Muito bom, muita paixão Não entendi, no tema, viu, César? Eita, muito obrigado, professor. Muita paixão envolvida no tema. César, acho que assim, uma escolha foi muito boa, né, do seu tema, mas eu daria só uma pequena observação nos objetivos específicos. Sim. Porque quando a gente lê o seu tema, a gente sabe o que é que você quer, mas assim, você mostra muito o impacto, né? Quando você fala para a gente do impacto. E já nos objetivos específicos, você não mostrou esses impactos para a gente. Então, talvez você poderia, entendeu? Dar uma olhadinha no seu tema e especificar. Porque você especificou muitas coisas, mas não foi no tema em si. Aí, já quando foi na problematização, você trouxe novamente o seu tema. Tudo bem, professor. Então, se esse olhar, eu acho que seria interessante você ter. Mas parabéns, eu acho que você está dominando bem o conteúdo. E essa pequena observação que eu dou para você, está muito bom. Eu acho que você poderia também, né, uma sugestão, como você trouxe para a gente sobre o trabalho social. Você comentou que a primeira escola, né, do musicista seria a banda. Eu acho que talvez um breve histórico para a gente que ler, quando estiver lendo, entendeu? O seu artigo. Você comentar um pouco como seria essa distinção, entendeu? Dessa primeira escola, por quê? Porque você trouxe isso para a gente, né? Então, seria interessante só você desmiuçar um pouquinho, entendeu? Um submite, né? Um capítulo, algo que a gente, ao ler, a gente saiba o que você está trazendo. Tudo bem. Viu? Parabéns. Muito obrigado, professor. Eu agradeço demais. César, na retrospectiva aí, essa metodologia aí, quando você fala que vai fazer esse estudo de caso, eu vi você falando, mas assim, não ficou muito claro. Eu fiquei pensando que talvez a sua metodologia tem muita coisa nela. E aí eu vou até olhar depois, quando você entregar lá seu projeto, porque você colocou lá que vai fazer um estudo de casos, uma análise qualitativa, vai fazer... O que mais que você botou? Observação de campo, Observação né? de campo. Sim, estou achando que tem muita coisa nessa metodologia que talvez quando você for colocar lá seu projeto vai ter que ser uma coisa que a gente tem que ver, que você tem que detalhar bem direitinho como é que você vai fazer. Sim, sim. No projeto, eu acho que eu mandei para a senhora deu uma... Foi, porque eu vi muita coisa aí mas ele tá bem detalhado, tipo, eu falo da análise videográfica, sim, falo da análise fotográfica, eu falo da conversa, eu falo dessa experiência de tocar com eles, de estar lá com eles também, na metodologia, né, para eu poder chegar ao objetivo, né? Mas no projeto ele está bem detalhado, a metodologia. Se eu não me engano, é umas 3 páginas ou 4 de metodologia que eu fiz. Né, eu vou olhar bem direitinho, que isso é um ponto importantíssimo para a sua... você vai se candidatar quando ao mestrado, César? Está aberta as inscrições até 22 de setembro. Então, a gente tem que olhar seu projeto com urgência. Estou lendo mais algumas coisas. Porque você veio dizer a mim que você talvez fosse mudar de projeto, não foi você? Não. Eu só vou ver se eu coloco um pouco voltado para a cultura, que ele está um pouco voltado para a educação. Pronto, foi aí o ponto que eu fiquei meio... Né, eu digo, como é que ele vai fazer aqui? Então, quando você der entrada agora no seu projeto, que eu pedi para você colocar, né, que é o trabalho final é a entrega do projeto, que eu botei lá no template, quando você preencher, eu vou dar uma olhada bem direitinho para você, para ver se a gente consegue colocar você no mestrado, né? Eu estou trazendo a Bourdieu, a teoria do campo. Sim. Para essa análise, porque eu vi alguns trabalhos, estava lendo, e eu acho que cabe em trajetórias. Sim. Bourdieu com a teoria do campo. Aí eu estou querendo trazer essa teoria também para anexar o projeto. Aproveite a oportunidade, o prazo que eu estou dando para você colocar tudo para a gente ver, né? Se Deus quiser, professor. Pode deixar aqui. Vai estar tudo prontinho. Se Deus quiser, mas parabéns aí. Aluno de Tatiana. Viu que rolou um Tatiana ali nos objetivos, né? Eu vou olhar com mais carinho esses objetivos também. Tudo bem, professor. Parabéns, César. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos aí. Enquanto eu não saio, eu estou aqui
Desculpa, Ok. viu? Quem é que vai ser agora, hein? André e Alô esperando, hein? Vamos logo por causa do tempo, hein, gente? Professora, pode ser eu. Eu passei para a Ju, professora, que eu não estava conseguindo aqui no Meet. Aí eu passei para a Ju, ela vai me ajudar aí, né, Ju? Mostrando aí o material. Pronto, está em PDF, né? Gente, eu Chamo quero. sim. Pronto, ótimo. A professora Josiane mostrou, né, boa noite a todos, um pouco do projeto, logo, não sei se vocês lembram, e aí houveram algumas mudanças, certo? Inclusive até algumas coisas do tema, mas ficou o mesmo sentido. Então, o tema é análise de fatores ergonômicos em atividade servente de carpintaria. Aplicação do sistema para comparação entre padrões de movimento produtivo e fadiga. Eu vou falar um pouco da contextualização. Próximo, Jô. Então, na realidade, o meu foco é visando a parte de ergonomia e produtividade, especificamente sobre o servente de carpintaria. Esse profissional dentro da construção, ele vai montar umas formas de madeira vamos dar o seguinte, para preparar os pilastres e a laje de uma estrutura, de um edifício. O meu foco é edifícios verticais. O que é importante, porque a produtividade ela é exigida na construção civil, como é em qualquer lugar. Então, esse profissional ele tem que dar uma produtividade, como qualquer outro da construção civil. Porém, essa produtividade ela vai requerer também uma velocidade, que isso vai impactar na saúde do trabalhador. Então, eu vou fazer a relação da fadiga, do cansaço que ele sente, dos movimentos repetitivos, de empurrar, de levantar, de forma a buscar qual é o movimento, qual o padrão que a gente pode dizer para esse trabalhador na questão de produtividade, com a questão relacionado com a fadiga, que ele com certeza sente durante o início, ou meio, ou fim do trabalho, de forma a não prejudicar a saúde dele. O que é que pode ocorrer na saúde? Lesões por esforço repetitivo, DORT, que é as dores musculares que tem, né, no ombro. Então, o contexto da pesquisa é voltado nesse sentido. Próximo. Então, a gente vai ver os objetivos, né? A introdução, a fundamentação teórica, a metodologia e alguns resultados parciais e as referências. Pronto. Então, a indústria da construção civil, na realidade, ela busca muito, dentro da área de segurança do trabalho, os acidentes que ocorrem por risco de queda, que é onde tem a maior incidência de acidentes fatais ou que levem lesões. Então, a construção civil, de acordo com Souza, em 2015, ele levanta que a construção civil ela tem um papel importantíssimo no resultado de empregabilidade, em resultado da economia global. Porque a construção está em todos os locais, em tudo que você puder pensar. Então, de acordo com o Ministério do Trabalho, e para vocês terem ideia, em 2024, ocorreram 228 mil acidentes do trabalho. E isso inclui acidentes com lesão e doenças ocupacionais. Então, hoje a construção civil, ela, no ranking nacional, ela ocupa o 5º lugar. A minha pesquisa ela vai se voltar também para isso, voltando para as doenças ocupacionais, que são as lesões musculoesqueléticas e movimento repetitivo. Então, próximo. Então, qual é o problema? Né? Quando eu fui fazer a pesquisa, eu disse qual é o tema, qual é a problemática
desse servente, né, da minha pesquisa voltada para o servente. Então, a minha pergunta é: como os fatores ergonômicos podem impactar na produtividade, nas atividades de servente de carpinteiro da construção civil? Que fatores são esses, né? Os fatores que são os movimentos, a postura, o ritmo de trabalho, tudo é voltado para o trabalhador diante da sua postura no desenvolvimento da atividade. Eu fiquei analisando a problemática, qual é o padrão de movimentação do funcionário produtivo? Porque eu posso ter aquele funcionário que tem o maior rendimento, mas que ele pode ter problemas de saúde voltado para questões ergonômicas. E eu posso também ter o funcionário produtivo que não tenha lesão nenhuma. Então, eu vou buscar o padrão. Que padrão é esse desse funcionário? Que ele dá uma produtividade e que a saúde dele está ok. E qual é o padrão de movimentação que manifesta a fadiga? Gente, a fadiga é o cansaço, é a exaustão. Às vezes, o trabalhador, logo cedo, ele já entra na atividade com fadiga, cansado. Então, qual é o padrão de movimentação da fadiga para esse trabalhador que não vai gerar lesões por esforço repetitivo? Então, para isso, o próximo. Professora, controla o tempo, viu, que eu gosto de falar. Você já passou 5 minutos. Dos 7. Então, os movimentos, meu objetivo é avaliar o impacto dos fatores ergonômicos na saúde e na produtividade, né, do carpinteiro. Os objetivos específicos: identificar e avaliar os potenciais de riscos ergonômicos nessas atividades, realizar uma análise ergonômica, realizar uma análise bipolar de dor. Existe um estudo específico de Couto que a gente aplica para saber o nível de fadiga desse trabalhador e propor intervenções para reduzir os riscos laborais de prevenção à integridade física do trabalhador. Próximo. Para isso, gente, eu fui buscar uma fundamentação teórica, né, sobre a questão voltada para a ergonomia, a legislação que ampara a construção civil na produtividade, a carga de trabalho, né, e a questão da fadiga e as doenças. Então, eu tenho aqui alguns autores, né, alguns pesquisadores, como Menezes, Couto. Pronto, a minha parte de fadiga é muito voltada para o estudo de Couto, que é um dos especialistas nessa área. E em cada ponto desse da minha fundamentação está os pesquisadores, e mais na frente vocês vão ver alguns métodos que eu utilizei. Próximo. Então, aqui eu também vou abordar questões de tecnologias, né, que são utilizadas, porque eu vou usar um software nessa minha pesquisa, e o ponto, como eu falei, Couto, na questão da fadiga, que é um estudioso desse tema. Próximo. E as etapas da minha metodologia, ela é tipo quali quantitativa. Então, eu comecei, gente, na realidade, esse trabalho há um ano atrás, em agosto de 2024, utilizando uma revisão sistemática da literatura, que vai pesquisar os artigos que tem, né, voltados sobre o tema, uma revisão de dissertações, de tese de doutorado também. A minha pesquisa tem a parte em campo, né, como vocês viram, porque a outra etapa é a aplicação de questionário em um software, que é filmando o movimento do trabalhador. Depois vem toda uma parte de estatística, né, que vai ser também colocada na pesquisa para chegar ao resultado. Próximo. Eu queria só, professora, eu acho que eu vou ultrapassar, mas eu achei muito importante essa revisão sistemática da literatura, porque, gente, é uma parte que a gente precisa para buscar como é que está a pesquisa, como é que estão os estudiosos, os autores, através das revistas,
através dos artigos. Então, existem algumas bases de dados, né, que aqui eu cito, que são as mais que eu consegui, alguns artigos importantes. Para vocês terem ideia, eu comecei com 1.500 artigos e resultei em 30, para vocês verem, que não é fácil, às vezes, a gente buscar o tema. Então, comece o trabalho bem antes, quem for já para o seu projeto, porque você tem que buscar na literatura como é que está seu tema hoje, para você poder analisar, como a professora falou. O próximo. E aqui tem os resultados, né? São 30 artigos selecionados. Eu não vou entrar em detalhe nisso aí, porque requer mais tempo, né, professora? Mas é muito importante que vocês possam fazer essa revisão da literatura. Aqui tem os resultados parciais, eu dividi em eixos, o eixo temático dos artigos, eu coloquei intervenções ergonômicas e software, eu coloquei fatores ergonômicos e avaliações, produtividade e saúde, e fadiga e produtividade. Tudo isso para buscar, né, os resultados para a minha pesquisa. Aí aqui eu coloquei também uma tabelazinha, vocês podem ver que existem os métodos, que um deles eu vou utilizar também na minha pesquisa, os softwares, que é muito importante hoje, dentro do mestrado, você usar tecnologia, é um ponto que eu queria falar para vocês também. Os professores, orientadores, eles exigem que a gente utilize dentro da pesquisa a tecnologia. Viu, Alana e Ju, que são da área, é muito importante. Então, aqui eu fiz um gráficozinho para mostrar, né? Próximo. Acho que estou terminando, professora. Está bem, Simone. Vou lhe dar mais 2 minutos. 2 minutos, né? Aqui são as referências que são importantes. Tudo que você pesquisar tem que colocar o ano, né? Aí tem os padrões da ABNT. E tinha algumas outras coisas, mas não dá mais tempo, mas não. Eu fiz. Obrigada aí, estou aberta. É muito importante essa análise também, que às vezes a gente vai muito para a questão técnica, né? E eu não sei se eu levei a mensagem de uma forma mais simples assim do meu objetivo. Obrigada. Obrigada aí, professora. Foi muito bem. Foi muito claro. Eu acho que para a gente que não é da área, você se fez entender muito bem. Muito bem. E assim, o que foi interessante? Né? O que está sendo interessante no seu artigo aqui? No vasto leque que você teve de artigo, você soube refinar, né? Em 30 artigos, como você falou. Eu sei que não foi fácil, porque quando a gente começa a estudar, a gente acha tudo importante. Tudo para a gente é importante. E, de repente, você diz, eu vou filtrar. Porque hoje a gente sabe, né? Como está o ramo da construção civil. A gente vê o boom que está dessas construtoras. E basta a gente olhar, né, ao redor dela e a gente vê um noticiário, um artigo, dizendo como é que está sendo o trabalhador. E, às vezes, o trabalhador não é valorizado. Então, você vem com tudo. Se você fosse, assim, né, minuciar tudo isso, ficaria um livro. E você soube, assim, reduzir com clareza o que é que você queria na sua pesquisa. Eu acho que está sendo excelente, Simone, mas uma sugestão, né, que eu daria a você, na sua apresentação, você especificasse mais um pouquinho, entendeu? Nessa parte dos serventes de carpintaria. O porquê? Porque você fala muito da ergonomia deles, tudo, mas assim, o porquê? Quais são elas, entendeu? Porque você mostrou para a gente a sua pesquisa, a metodologia, mas para a gente não ficou claro, assim, quais são essas etapas, como você fala, o padrão de movimentação. Então, talvez seria interessante para a gente conhecer um pouco desse artigo, quais são esses padrões de movimentação, né, que manifesta a fadiga neles. Ela não colocou aí, mas eu estou corrigindo, né, fazendo uma revisão geral da dissertação dela, que ela está encaminhando para qualificação, e ela deixa isso assim bem, está bem amarradinho. Que coisa Tudo boa. muito bem amarradinho mesmo, assim, nos mínimos detalhes, entendeu? Está muito organizadinha a pesquisa dela, inclusive ela já fizeram a revisão, né? Ela vai poder falar aí,
mas, assim, disseram para ela que ela tinha que ajustar algumas coisas, justamente nessa parte metodológica, explicando o que era esses métodos tecnológicos que ela vai usar, e assim, ela destrincha, ela explica quem é esse servo de carpintaria, o que é que ele faz nessa forma e deforma, não, tem um nomezinho, ela usa uns termos técnicos assim, né? Forma Na e questão desforma, forma e desforma, né? É. Ela usa isso e assim ela deixa tudo bem arrumadinho. A metodologia, inclusive, dela foi apresentada aqui no grupo. Eu usei o projeto dela para mostrar a metodologia. Então, assim, ela fez uma geral, mas assim, e esse trabalho que ela fez de análise dos artigos está primoroso. Sim. Primoroso. Eu Obrigada, acho que professora. sim, Fiquei tão é feliz. digno de aplauso, viu? Realmente merece um livro, viu, Adriana? Ela Professora, Muito orgulho de vocês. Eu acho que a gente está aprendendo essa noite. As estrelas são vocês. ô, Adriana, 5 minutos para mim é muito pouco tempo. Tu sabe, eu gosto de falar. Sim, Professora, olha, eu quero lhe dizer uma coisa, professora. O meu orientador, uma notícia boa, ele disse que está tudo ótimo nesse trabalho. Só que eu disse, não, eu vou mostrar para a professora Josiane. Ele não sabe, não. Eu disse, professora Josiane tem um senso crítico, construtivo, que eu disse, eu vou passar para ela. Pronto. Ele não sabe, não. Só a gente está gravando, mas ninguém vai mostrar o vídeo. Que eu quis passar para a senhora, porque eu estava achando que precisava melhorar. Aí eu passei para a senhora. Viu? Mas Mas e é, parabéns, essa parte eu estou melhorando parabéns. assim, porque a escrita, né, como a isso pessoa, como ela fez com um pouco de pressa em algumas coisas, né? Porque é muita foi, coisa que já foi, tem, né? A foi. dissertação dela tem bastante coisa já. Aí eu estou vendo, justamente revisando, ela vai ter que sentar até ela enviar e trabalhar para arrumar o restante para mandar. Mas em termos estrutural, em termos de metodologia, está direitinho. Talvez assim, sabe, Simone, seja mais específica. Como você Isso, trouxe uma gama de coisas, está excelente, mas talvez assim agora você vai afinilando o que você realmente quer, entendeu? isso. É desapegar, igual a gente faz faxina no guarda-roupa. Não quero essa roupa, não quero essa roupa, essa não cabe, essa está apertada, essa está folgada. Então você vai começando a ajustar, mas está excelente, viu? Obrigada, Excelente. obrigada. Parabéns. Desculpa ultrapassar o tempo, gente. Não. Parabéns. Isso Um aí abraço, a parabéns, troca aqui Simone. está grande. Quem pediu para apresentar agora foi a Alana, não foi? Ju, obrigada, Ju, pelo apoio. Eu não sei quem é que está aí agora. Quem? É a Andréia? É pronto. Sou eu, professora. Mande ver. Já? Eu vvou tentar fazer nos 5 minutos, tá? Noite de aprendizado. Boa noite a todos, né? Eu sou a Andréia Andrade e apresento o meu projeto que é intitulado como Infâncias Surdas e Pedagogias Descolonizadoras, Resistências e Possibilidades para uma Educação Bilíngue Emancipatória na Educação Infantil. Pode passar, Ju. Então, esse projeto, ele se insere na interface entre a presença da criança surda na educação infantil e também os desafios para uma prática pedagógica bilíngue, inclusiva e descolonizadora. Pode passar, Ju. Tendo dito isto, a pergunta norteadora desse projeto é: como as pedagogias descolonizadoras podem colaborar para a construção de práticas mais inclusivas e emancipatórias na educação infantil com crianças surdas? Pode passar, Ju. Partindo disso, dessa fala, eu cheguei nessa hipótese, né? Que é a articulação das pedagogias descolonizadoras, a educação bilíngue pode contribuir para romper com paradigmas medicalizantes e adultocêntricos, promovendo uma prática educativa que valoriza a Libras como língua de instrução e reconheça a surdez como diferença linguística e cultural. E para chegar nisso, Pode passar, Ju. É isso.
E para chegar nisso, eu coloquei como objetivo geral investigar de que forma as pedagogias descolonizadoras podem ser articuladas à educação infantil para a construção de práticas educativas libertadoras para crianças surdas. E nisso eu defini 3 objetivos específicos, que foram analisar a construção social da infância surda frente a discursos adultocêntricos e medicalizantes, e também investigar como a colonialidade do saber afeta a formação dos professores e as práticas voltadas às crianças surdas e, por último, propor caminhos pedagógicos inspirados nas pedagogias descolonizadoras para uma atuação docente crítica e bilíngue. A pesquisa ela é qualitativa, né? Com base na análise textual, discursiva, voltada à investigação de documentos com o PP6 e também diretrizes de formação docente. A análise ela será guiada também por categorias construídas a partir do referencial teórico, e a experiência do meu TCC também vai ser o ponto de partida para essa nova investigação. Pode passar, Ju. E, finalmente, a gente chega aqui no quadro teórico, que eu separei em 3 eixos. O primeiro eixo, que é a descolonialidade e as epistemologias do Sul, trazendo autores como... Ai, gente, desculpa, é que eu não coloquei aqui, desculpa. Trazendo autores como o Mignolo e também o Quijano, né? Que eles problematizam os efeitos da colonialidade nos currículos e também na marginalização da Libras como língua legítima. O segundo eixo vem a sociologia da infância e as pedagogias descolonizadoras, assim como a Arroio e também a Lúcia Rabelo, eu também reconheço a infância surda como sujeito político e ativo. E também para romper, né, rompendo com uma visão adultocêntrica e normativadora. E o terceiro eixo é a educação bilíngue e cultura surda, né, que eu trago o Esquila, a Paula Botelho, a Magda Soares, porque foram autores que fundamentaram a minha defesa da Libras como língua de instrução e da surdez como identidade e pertencimento, não como déficit ou como uma deficiência. E assim eu termino minha apresentação reafirmando que a pesquisa ela pretende contribuir com a formação docente, com o fortalecimento das epistemologias surdas e com práticas escolares que promovam justiça epistêmica e linguística, desde a infância, porque o importante é que tudo isso comece na infância, na primeira infância. Muito obrigada. Oi, Andréa. Muito bom esse tema, viu? Muito bom. E bom que você trouxe na educação infantil, não foi isso? Então, quando a gente fala sobre essa comunidade que você diz, né, surda, a gente retrata um pouquinho de como foi feita a nossa educação, a história da nossa educação, né? E dentro da história da educação não é tão fácil. E é interessante o seu tema, que você quer trazer as possibilidades, né, dessa educação bilíngue. Aí eu queria saber, assim, só um pouquinho, como é que seria, né? Eu não entendi quando você explicou essa educação bilíngue dentro da educação infantil. Qual seria essa sua ideia? Não, porque nós sabemos que os surdos, eles próprios, às vezes, não têm o contato com a Libras, né? Eles começam a ter dentro da escola. Então, a partir disso, o importante é alfabetizar, lógico, esses alunos surdos a partir com a Libras e também o português como segunda língua. Mas só que, para que isso aconteça, toda a escola tem que estar engajada. Porque para existir uma escola bilíngue, a escola tem que estar engajada, desde quem limpa a escola até de quem está gerindo a escola. Porque não adianta só o tradutor saber Libras, ou então os professores só souber bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso não é uma comunicação, mas não é uma comunicação coesa, né, coerente.
porque eles precisam ter esse contato com a língua deles, né? Porque é lei, primeiro que é lei, né? É cultura deles. Então, assim como nós queremos ser respeitados como ouvintes, nós também devemos respeitá-los como surdos. Perfeito, André. É isso que eu queria falar para você já falou para mim. Porque é nesse paradigma que a gente vai ter que quebrar, entendeu? Eu acho que você poderia, se vai desmiuçava mais essa sua fala. Porque assim, a educação infantil ela é muito rica, né? Você sabe que a criança ela aprende muito fácil, mas dentro dela a gente tem essa gama de profissionais, nós trabalhamos com os pais, entende? Então, assim, tá perfeito. Eu acho que você só poderia só esmiuçar o que você nos falou agora. Aí você se faz entender nessa possibilidade da sua temática. Mas está perfeito, viu? É um desafio, viu? É um desafio. Mas muito bom mesmo. Inclusive, Adriana, ela ia entrar agora no mestrado, mas não entrou porque faltam 2 artigos. Eu vou ver se eu arrumo um tempo, acho que vai ser de madrugada, para ajudar ela a concluir essa tarefa para ela entrar no mestrado. Isso. Porque ela tentou, viu? E ela faltou assim, como dizia o meu professor de física, faltou um cabelinho de sapo para ela botar os pés lá. Pronto, eu fazia uma visita também, Andréa, nos seus objetivos específicos. Porque você vem dizendo, analisar a construção social da infância, investigar, né, isso como a coordenadora, e propor caminhos pedagógicos. Então, assim, só cuidado, né, quando você for desmiuçar e se propor, para você não fugir da sua temática. Entende? Mas, assim, tá excelente. Só cuidado nos objetivos. Tá bom? Obrigada. Nada, querida. Parabéns, viu? Há uma riqueza hoje aqui, viu? Uma riqueza, e as horas estão voando. Eu disse a você? Foi o que eu lhe disse. Uma riqueza mesmo. Agora é a Alana, né? Francisco chegou? Não, né? Vai, Alana, é com você. Tá dando para ouvir agora? Ok, não tá bom. Sim. Obrigada. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Eu vou apresentar um pouco agora do meu trabalho. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou tendo contato com esses trabalhos acadêmicos, escrita, visualmente de trabalho, então tudo assim que eu fiz foi baseado nas aulas da professora e no PDF que ela colocou lá no Classroom, que é da metodologia de pesquisa científica, e baseado, né, no que eu estudo, escolhi falar sobre as boas práticas de codificação do back-end e o impacto que ele causa na manutenção e qualidade das aplicações web, né? É um trabalho mais voltado para a parte lógica do desenvolvimento de aplicações, websites, plataformas, serviços, e tudo isso focado na parte lógica. Como problema, eu trouxe aqui como é que as boas práticas de codificação do back-end influenciam a legibilidade e a manutenção de aplicações web. Junto com isso, eu trouxe 3 pequenos tópicos aí que formaram a problemática por trás do meu trabalho. Quanto à desorganização causa atrasos, então, como que um trabalho mal estruturado, um trabalho onde não existe uma hierarquia de pastas, uma organização de nomes, uma padronização, como que isso atrasa no conhecimento da equipe, na comunicação. Quanto a que a ilegibilidade dificulta o entendimento, então, assim, códigos feitos de forma desnecessária, às vezes muito código para uma coisa, um problema muito pequeno,
ou coisas que não fazem sentido e às vezes que nem sequer funcionam. Então, como que isso vai atrapalhar no desenvolvimento e na qualidade desse software? E como o forte acoplamento dificulta a manutenção. Quando a gente fala assim, forte acoplamento, ele quer dizer como que esse serviço ele é muito conectado, de forma que a gente não consegue separar cada parte dele, é como se toda aplicação tivesse um serviço específico. Então, quando a gente junta eles, ele forma o website completo. Só que para isso, a gente tem que escalar cada parte sendo única. Então, quando a gente acopla muito essas partes, a gente dificulta ele a crescer, a escalabilizar. Então, as boas práticas, no caso, seria o fraco acoplamento. Infelizmente, tem muitas péssimas práticas que trazem o forte acoplamento que dificulta na manutenção, no escalonamento, nas melhorias das aplicações. Então, eu vou trazer isso como problemática no meu trabalho. A hipótese ela vai ser levantada através da adoção de boas práticas no desenvolvimento da parte lógica, back-end, das aplicações, e como ela facilita a leitura, a reutilização e manutenção do código, além de reduzir os erros e retrabalho. Ou seja, afirmar que as boas práticas de um desenvolvedor back-end ao desenvolver nas suas aplicações vai facilitar a toda a equipe a entender o trabalho, a reutilizar algumas partes para diminuir o trabalho, reduzir erros, falta de organização, por exemplo, você chama uma parte do trabalho e, na verdade, ser outra porque você não organizou bem. E, como objetivo geral, eu vou analisar o impacto das boas práticas de codificação do back-end na qualidade e manutenção de aplicações web, e como objetivos específicos, eu separei esses 3, que são identificar as principais boas práticas de codificação back-end utilizadas no desenvolvimento web, avaliar como essas práticas elas influenciam a legibilidade do código em projetos reais e investigar os efeitos da codificação bem estruturada da manutenção e escalabilidade de sistemas web. A metodologia vai ser de natureza aplicada, pois eu quero buscar o conhecimento, né, através da leitura de artigos, de trabalhos, de blogs, e disso tudo resolver o problema específico, no caso aqui com as mais práticas de desenvolvimento. Vai ser uma abordagem qualitativa, né, que eu estou visando qualificar as boas práticas, objetivos exploratórios e descritivos, e procedimentos vai ser uma pesquisa bibliográfica, como eu já disse, vai ser feita a partir de leitura de artigos e outras coisas que eu pesquisei, e estudo de caso, onde eu vou tentar levantar uma pequena aplicação para fazer comparação, né, com boas práticas e com não tão boas práticas, assim, para poder qualificar e ver a diferença entre os dois. A fundamentação teórica, eu já separei alguns artigos, alguns sites, algumas revistas para ler, já li um pouquinho, e disso eu poder tirar para a fundamentação teórica o conceito das boas práticas de codificação back-end, princípios sólido e clean code, legibilidade e organização do código, ferramentas e frameworks que incentivam as boas práticas, estudo de caso em projetos reais, e no caso de projetos que já existem. Livros como autores como Martin Fuller, revistas e os sites voltados para a tecnologia como DivMedia. E é isso. Obrigada. Mas, Alana, que clareza, hein? Que clareza! Soube-se realmente fazer a sua problematização. E, assim, muito bom esse paralelo que você vai trazer sobre as boas práticas, né? Esse estudo de caso. E nesse estudo de caso, como é que seria? Que você quer fazer? Deixa eu uma parte vai ser por exemplo, procurar, no caso eu achei um artigo onde já existia um estudo de caso, onde ele fez, ele montou um projeto e fez um estudo sobre ele, então eu vou basear nesse estudo e também vou
vou construir uma pequena aplicação back-end e com boas práticas e com não tão boas práticas para fazer a comparação, no caso, estudar o caso específico dessa aplicação back-end que eu vou montar. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu achei assim, né? Eu não entendo tudo, né? Mas eu tenho uma ideia assim, né? Por cima. Juliana escreveu um negócio aqui no chat, ela botou um dos maiores exemplos é a falta de padronização em nome de variáveis e blocos de funções. Assunto importantíssimo. Para vocês, porque eu não entendo nada. Mas, assim, esse comentário de Juliana aí, né? Ela fala sobre documentação, nessa questão da documentação é importante mesmo. Mas, assim, Alana, parabéns pela clareza, pela problematização, hipótese, está tudo amarradinho aí, né? E para quem está fazendo pela primeira vez, viu? Tá viradinha. É isso aí, a ideia de forma clara, organizada, né? Permitiu que a gente entendesse, mesmo sem conhecimento total no assunto. Parabéns, Alana, parabéns. Aí eu vou ter aquele cuidado agora de ver como é que vai estar a fundamentação teórica dela, logicamente que eu não sei se ela já está com orientação. Você está em que período, Alana? Eu estou no terceiro agora. Está no terceiro, igual a Ju, né? Isso. Já está com orientação, não, né? Ainda não. Pois é, quando chegar para o orientador, está pronta. Está pronta. Né, Adriana? Com certeza. Chega a estar suave nas palavras, contextualização. Parabéns, parabéns. Essa é uma vitória do curso, com certeza, Adriana. Essa é uma vitória, né? Porque a gente vê assim que, né, os alunos estão construindo, né? É muito, assim, eu fico muito feliz mesmo, de verdade, com essa, e agradecendo já desde já a sua participação, viu, Adriana? Eu que agradeço, estou honrada de participar. Isso, a Alana é muito tranquila e responsável com os compromissos. Tá vendo, Alana? Tá vendo, Alana? É só elogio hoje. Né? Mas, assim, eu estou muito feliz com as apresentações. Francis chegou. Meu Deus, onde é que anda esse menino? Vou ver se conseguiu. Eu estou preocupada, porque na próxima, eu sei que talvez todos não possam ficar, mas a gente tem mais gente na próxima, né? Até a Juliana está no meio. Juliana, o nome dela não apareceu, não. Eu digo, ei, mocinha, faltou seu nome. Ela não esquece ninguém, não, viu, Juliana? Você, todo mundo também, né? Nada, isso é conversa dela. Isso é conversa. Eu não acredito nisso, não. Aí, na próxima, nós vamos ter a presença de Graciele, né? Se a Adriana também quiser estar presente e puder, né? Que eu sei que é uma luta. Ela está aqui, já voltou de férias, já trabalhou os dias todos, e à noite, já para inaugurar, debaixo de água. Estou aqui, assim, o chefe está falando, digo, 1 minuto, chefe, estou ocupada. Meu Deus do céu, não para não, né? Aí eu quero agradecer a todos, né? Que bom que deu tempo para a gente terminar, a participação de todos, a professora Simone já aí em vias de qualificação de dissertação, que é maravilhoso isso, né? E todos os demais que apresentaram seu projeto. César já saiu, mas César também quer entrar no mestrado. Se Deus quiser, ele vai entrar. Vai ser um orgulho muito grande para a Tatiana, né? César era um aluno que fazia parte do nosso grupo de pesquisa, e assim, né, terminou lá a graduação muito bem, e agora já tá indo para outros caminhos, né, procurando. Então, assim, a Andréia está aí também, muito bom, os trabalhos muito bons. Eu estou muito feliz com tudo. E obrigada, Adriana. Parabéns a todos. Né, pessoal, que nós somos capazes, né? Como eu disse logo no início, o filho é de vocês, então defendam o filho de vocês, ame o filho de vocês, entendeu? Agarre eles, e os defeitos que a gente vai vendo, a gente vai ajeitando. Eu acho que assim, está tudo muito bom, muito excelente, e agora é só ajustar. Eu estou dando aula aqui com a minha tese, pegava a tese para dar aula, aqui minha tese, como foi que eu fiz, é toda enxerida, toda mostrada. E se eu vou mostrar alguma coisa, eu vou mostrar o que foi que eu fiz, né? Como foi que eu fiz, porque eu achei
importante, mas assim, eu fiquei realmente muito feliz. Os resultados estão aí, né? Graças a Deus. E graças a Deus que todo mundo já apresentou, só faltou Francisco, não sei por onde ele anda. Vou mandar recado, Francisco, cadê você? Não, professora, um abraço a todos e até segunda, viu? Não esqueçam, não. Segunda tem mais, ok? Um abraço, Obrigada, meus amores. gente. Tchau, Adri. Tchau, professor. Tchau, meus amores. E continue, hein? Só